Olá, eu vou falar um pouco aqui sobre o PNLD e os critérios para analisar um livro didático. O PNLD é um programa nacional do livro didático que, segundo o MEC, é destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre outros materiais de apoio à prática educativa. Então, os critérios do PNLD de 2017 para avaliação do livro são em torno de 15. E a obra escolhida por mim para ser analisada é referente ao 6º ano do Ensino Fundamental 2, que se chama Ciências Naturais Aprendendo com o Cotidiano, de autoria de Eduardo Leite, do Canto, e Editora Moderna, em 5ª edição, ano de 2015. Então, está aqui a obra. Então, analisando os 5 critérios propostos, que a primeira pergunta se a obra articula de forma integrada temas e conteúdos das diferentes áreas da ciência da natureza. E, na minha análise, sim, ela articula, por exemplo, com a geociência, quando trata da interação dos seres vivos com o meio, com a química, quando fala da composição da água, do solo, com a saúde e biologia, quando explana sobre doenças e a fotossíntese, por exemplo. Então, já na contracapa do livro, ele traz aqui 10 lições de como se alimentar bem. Por exemplo, aqui na primeira ele diz que faça refeições saudáveis, contendo alimentos in natura coloridos, variados e integrais. Então, o livro ele também traz a linguagem acessível para a faixa etária. O segundo critério é se a obra articula de forma integrada temas e conteúdos das diferentes áreas da ciência da natureza com outros campos disciplinares. Sim, o livro ele traz muitas charges, muitos quadrinhos, como também uma área que se chama Explore Diferentes Linguagens, onde envolve exercícios de diferentes formas de expressão, como tabelas, gráficos e textos jornalísticos. Há também uma área voltada para estimular o aluno a usar a internet de forma direcionada, que sugere buscas a páginas da web que complementem os assuntos estudados. Por exemplo, o livro traz as charges, traz a tabela, traz os gráficos e no próprio PNLD de 2017, ele fala que o professor se vê em uma situação em que não é possível mais ensinar sem considerar a imersão do estudante no mundo virtual. Então, é um critério que está sendo bem colocado nesse livro, que é a utilização da internet, dos meios de informação. O terceiro critério se a obra veicula conceitos, informações e procedimentos de forma correta e atualizada, em textos escritos, atividades e imagens. Então, assim, eu considero que o livro ele traz textos com assuntos atualizados, que apresenta a área de destaque, com o histórico científico, com as imagens, por exemplo, trazendo informações sobre a origem do oxigênio na Terra, e ele relaciona com as cianobactérias. Então, nessa parte do livro, que ele apresenta o destaque, ele traz o histórico, numa linguagem bem acessível para os alunos que eles possam entender, e traz uma imagem das bactérias que não podem ser vistas a olho nu. Então, ele traz uma imagem vista ao microscópio. O penúltimo critério, ele fala se a obra apresenta temas de estudo, atividades e linguagem adequada ao seu público. Então, no decorrer dessa análise do livro, eu percebi que sim, ele tem uma linguagem bem acessível para o aluno entender, e ele apresenta sugestão de desenvolvimento do tema a ser estudado, ele apresenta imagens, apresenta uma área para o significado das palavras desconhecidas ou nomes científicos, que essa área se chama Certifique-se de ter lido direito. Então, a própria área ela já tem uma linguagem boa para os alunos.
e que chama a atenção deles. Que essa área. O próprio livro ele tem uma estrutura de como se fosse linkado, né? Bem atual. E por fim, o último critério, que é se a obra apresenta textos escritos, atividades e imagens que colaboram para o debate sobre as repercussões. O livro ele apresenta uma estrutura que é a área de foto de abertura. Ele traz a imagem, um pequeno texto e o título do capítulo. E essas imagens elas aparecem em todas as páginas. Há também uma parte que se chama motivação, que ela vem na primeira seção de cada capítulo, traz uma notícia de jornal, ou uma atividade de experimentação, ou uma atividade que pode ser realizada em laboratório, ou mesmo na sala de aula. O livro, ele também traz como recursos mapas conceituais, uma lista de exercício que se chama Use o que aprendeu, que pretende relacionar os conceitos com os problemas e realidades do aluno. Ele propõe também atividades de discussão em grupo e reflexão sobre suas atitudes. Por exemplo, aqui, o primeiro capítulo, é essa foto de abertura, né? Que traz o título, o capítulo, um pequeno texto e a imagem. E assim, também na PNLD, ele fala também que a aprendizagem é inventiva, né? Que vislumbra a potência da imagem em sua plenitude do ver e do criar, que a ciência gera potência. Então, para mim, é um livro que ele vem estimulando a criatividade, as potencialidades do aluno.